Você já teve aquela sensação estranha de já conhecer alguém que acabou de encontrar, ou aquela impressão de estar revivendo uma história antiga, como se a sua vida estivesse dentro de um roteiro que já foi escrito antes? Não é coincidência. Talvez, sem perceber, você esteja atravessando um caminho que muitos outros já trilharam há séculos. Um caminho invisível, moldado não por regras sociais, mas por imagens profundas, primordiais. Os arquétipos. Eles não são invenções da sua mente, mas sim estruturas que vivem dentro de você muito antes de você nascer. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço que viveu até os 85 anos e deixou um legado imenso, não apenas na psicologia, mas também na filosofia, arte e espiritualidade, foi quem nos revelou essa arquitetura invisível da psique. Mas atenção, arquétipo não é estereótipo. Não estamos falando de rótulos de comportamento. Arquétipos são formas vivas, padrões universais que habitam o inconsciente coletivo. Um tipo de memória profunda, compartilhada por toda a humanidade, que guarda experiências universais da vida humana. Imagine um teatro onde, em cada encarnação, você recebe um novo figurino e um novo papel. O palco muda, o cenário também, mas os papéis centrais, o herói, a sombra, o velho sábio, o rebelde, continuam sendo representados em diferentes histórias, culturas e épocas. O arquétipo do herói, por exemplo, aparece tanto em mitos antigos quanto nos filmes modernos. Seja com espada, capa ou mochila nas costas, o herói sempre enfrenta provações, supera limites e retorna transformado. Isso porque ele é uma representação simbólica da nossa própria jornada de crescimento interior. Mas de onde vêm esses símbolos? Como podem existir em tantas culturas ao mesmo tempo? Para Jung, essa repetição não é coincidência, mas evidência de que nossa mente profunda compartilha padrões. Ele observou isso estudando sonhos de pessoas de diferentes partes do mundo e comparando com mitologias antigas, religiões orientais e até contos de fadas. O que ele encontrou foi surpreendente. Símbolos idênticos, imagens semelhantes, mensagens paralelas. Era como se todos nós estivéssemos sintonizados numa mesma frequência que vibra desde os tempos mais remotos da humanidade. Vamos mais fundo. O arquétipo da Grande Mãe, por exemplo, aparece em praticamente todas as culturas. Ela é a natureza fértil, a terra que nutre, mas também pode ser devoradora, sufocante. É a deusa Ísis no Egito, Deméter na Grécia e Iemanjá nas tradições afro-brasileiras. Já o pai autoritário representa ordem, lei, proteção, mas também repressão. Esses arquétipos são ambivalentes, ou seja, têm aspectos positivos e negativos. Eles não dizem como devemos agir, mas nos mostram como a psique se organiza, se projeta e se relaciona com o mundo. E aqui começa a transformação pessoal. Quando reconhecemos os arquétipos que estão operando dentro de nós, ganhamos clareza sobre nossos impulsos, escolhas e até sobre os conflitos que enfrentamos. É como se, de repente, acendêssemos uma lanterna na floresta da nossa própria mente. Por isso, o autoconhecimento junguiano não é apenas uma reflexão filosófica, mas um verdadeiro processo de individuação. O caminho de volta para o nosso centro, para aquilo que somos, além das máscaras e convenções sociais. Mas esse processo não é linear. Às vezes, ele começa com uma crise. Um momento de dor, de perda, de desorientação. Jung dizia que o caos interno é, muitas vezes, o chamado da alma para a transformação. A psique, nesse momento, se fragmenta, e é aí que os arquétipos começam a emergir com mais força. Eles vêm em sonhos, visões, intuições, e cada um traz uma mensagem, uma tarefa, um aprendizado. O problema é que nem sempre estamos preparados para ouvi-los. A sombra, por exemplo, é um dos arquétipos mais desafiadores. Ela representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos: raiva, inveja,
medo, vergonha. Não queremos ver, mas ela insiste em aparecer. E quanto mais a ignoramos, mais ela se manifesta no mundo exterior, projetada nas pessoas, situações e conflitos que enfrentamos. Integrar a sombra não é aceitar o mal, mas reconhecer o que está escondido e trazer à consciência aquilo que precisa ser transformado. É um ato de coragem profunda. Outro arquétipo central é o velho sábio ou a velha anciã. Eles representam a sabedoria interior, aquela voz que nos orienta mesmo quando tudo parece desabar. Não se trata de um professor ou um guia externo, mas de um conhecimento que habita dentro de nós, muitas vezes esquecido ou abafado pela correria do dia a dia. Quando conseguimos silenciar o ruído externo e ouvir essa voz, sentimos uma paz estranha, mas familiar, como se estivéssemos reencontrando uma parte de nós que sempre esteve ali, só esperando ser ouvida. E não podemos deixar de mencionar o arquétipo da ânima e do ânimos, as representações internas do feminino no homem e do masculino na mulher. Esses arquétipos não dizem respeito a gênero, mas à polaridade interna da psique. A integração da ânima e do ânimos é essencial para o equilíbrio interior, pois permite que homem e mulher se conectem com aspectos profundos de sua própria alma e, a partir disso, se relacionem de forma mais autêntica com o outro. Agora imagine tudo isso funcionando em conjunto, como engrenagens de um grande relógio interno. Quando estamos inconscientes desses arquétipos, eles nos dominam. Reagimos sem entender o porquê, repetimos padrões, sabotamos relações. Mas quando nos tornamos conscientes deles, começamos a escrever uma nova história. Não porque deixamos de sentir medo ou raiva, mas porque agora sabemos de onde vêm esses sentimentos e o que podemos aprender com eles. Chegamos até aqui navegando por símbolos, mitos e imagens que vivem dentro de cada um de nós. Jung não nos deu respostas prontas, mas uma bússola para explorar nosso próprio mundo interior. O próximo passo é entender como esses arquétipos se manifestam em nossas experiências cotidianas, em nossas decisões, relacionamentos e até nos dilemas mais mundanos. Você já se perguntou por que escolhe sempre o mesmo tipo de parceiro? Ou por que insiste em tomar decisões que, no fundo, sabe que não vão te fazer bem? Muitas dessas escolhas não são feitas por você de forma consciente. São os arquétipos em ação, guiando seus passos como diretores de um filme em que você é o protagonista, mas nem sempre o roteirista. Quando Jung falou sobre o poder das imagens arquetípicas, ele não estava apenas criando uma teoria bonita. Ele estava descrevendo forças vivas que atuam por trás dos bastidores da mente, influenciando emoções, comportamentos e até o modo como interpretamos o mundo. Vamos imaginar um exemplo prático. Uma jovem de 29 anos se vê repetindo ciclos de relacionamento em que sempre se sente abandonada ou insuficiente. Ela pensa que o problema está no outro, mas, na verdade, ela está revivendo um mito profundo. Talvez o arquétipo da criança ferida ou da donzela em perigo, esperando ser salva. Enquanto isso não se torna consciente, ela continuará a viver a mesma história com personagens diferentes. Ao reconhecer o arquétipo que habita sua psique, ela pode quebrar esse ciclo, assumir o próprio poder e ressignificar sua história. Isso acontece também com o arquétipo do herói. Ele é admirado por muitos, mas quando inconsciente, pode nos aprisionar numa armadilha de perfeccionismo e autoexigência. Um homem de 46 anos, por exemplo, pode viver com a sensação constante de que precisa provar seu valor, salvar a família, conquistar algo grandioso e, ao menor sinal de fracasso, sente-se despedaçado. Esse impulso não é só cultural, é arquetípico, é o herói ferido que ainda não entendeu que a verdadeira vitória não é externa, mas interna, e que o maior dragão a ser vencido é o próprio ego.
A publicidade, os filmes, as novelas e até as músicas populares são banhados por arquétipos. Um comercial de carro, por exemplo, pode evocar o explorador ou o rebelde, alguém que foge das regras, desbrava caminhos, conquista liberdade. Já propagandas de perfumes tendem a invocar o amante, sugerindo sedução, desejo, conexão profunda. Isso acontece porque os criadores dessas campanhas sabem, mesmo que de forma intuitiva, que essas imagens falam diretamente ao inconsciente. Não precisamos entender racionalmente o símbolo para sermos afetados por ele. Basta senti-lo. Jung afirmava que a arte, a religião e os mitos são expressões espontâneas do inconsciente coletivo. Não é à toa que, ao longo da história, figuras como Prometeu, Krishna, Moisés ou Buda são representações arquetípicas do mesmo movimento interior. A travessia do caos para a ordem, da ignorância para a consciência. Quando lemos essas histórias ou assistimos filmes como O Senhor dos Anéis, Matrix, Harry Potter, Star Wars, estamos, na verdade, assistindo à nossa própria jornada projetada na tela. Mas nem tudo são arquétipos épicos, eles também estão nas pequenas escolhas. O medo de errar, o impulso de agradar, o desejo de controle. O arquétipo do órfão, por exemplo, pode nos deixar desconfiados, sempre esperando que algo ruim aconteça. Já o cuidador pode fazer com que nos anulemos, colocando sempre o outro em primeiro lugar. O segredo está em observar que papel você está interpretando hoje. Está consciente dele ou foi empurrado para esse lugar por alguma ferida ainda não curada? Quando você começa a observar sua vida com esse olhar simbólico, tudo muda. A raiva deixa de ser apenas um sentimento explosivo e passa a ser um sinal de que sua sombra foi tocada. A paixão repentina por alguém que mal conhece pode ser a ânima ou o ânimos projetados. A sensação de estar perdido pode ser o início da sua jornada do herói. A depressão profunda pode ser o chamado do self para uma transformação radical. Nada é por acaso. Tudo é mensagem. Por isso, o processo de individuação é tão transformador. Ele exige que você vá além do ego, que confronte seus medos, que integre suas sombras e que se reconecte com sua essência. E isso não se faz lendo apenas livros, embora eles ajudem. É preciso viver. Observar seus sonhos, ouvir suas repetições emocionais, confrontar os monstros internos. É um caminho solitário, mas também profundamente libertador. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E esse despertar é o verdadeiro propósito da jornada arquetípica. Agora, se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja despertando. Talvez uma imagem, uma sensação ou uma lembrança tenha se acendido ao longo dessas palavras. Esse é o convite. Não apenas assista esse vídeo, mas use-o como espelho. Observe que arquétipos estão vivos em você neste momento. E mais, compartilhe isso com a gente nos comentários. Sim, você mesmo. Que símbolo está se movendo dentro de você hoje? O guerreiro cansado? A mãe exausta? O velho sábio em silêncio? Conte pra gente. Sua história pode ser o espelho que outro precisa para se encontrar. E claro, se você sente que esse conteúdo te provoca, te toca e te transforma, se inscreva aqui no canal. Mas não por obrigação. Se inscreva porque você entende que essa comunidade está crescendo com propósito, com verdade, com alma. Aqui, cada vídeo é uma jornada, cada comentário é uma partilha, cada inscrição é um compromisso com o próprio despertar. Vamos juntos construir um espaço onde a psicologia profunda não seja algo distante, mas uma bússola no caos da vida moderna. Imagine um jovem de 31 anos, cansado da vida que leva, com uma carreira que já não o nutre, relações superficiais e uma sensação de que algo está sempre faltando, ainda que aos olhos dos outros ele tenha tudo.
O que está faltando, na verdade, é a conexão com o seu próprio centro. E isso Jung chamava de processo de individuação. Diferente da individualização, que é apenas um reforço do ego, a individuação é a construção de uma ponte entre o ego e o self. É quando deixamos de viver apenas para o mundo exterior e começamos a responder ao chamado do mundo interior. Mas esse chamado não chega com flores. Ele vem muitas vezes como um colapso, um vazio, um sonho perturbador, uma perda, uma crise que desorganiza tudo, casamento, carreira, identidade. E é aí que muitos se perdem ou se encontram, porque nesse momento o arquétipo do viajante ou do buscador se ativa. E quem aceita essa jornada vai pouco a pouco retirando as máscaras, rompendo com condicionamentos, integrando aspectos rejeitados. E no fim, reencontra o que sempre esteve lá, o próprio centro. A individuação é a história da alma, que decide ser ela mesma, ainda que isso signifique decepcionar expectativas. É a jornada de quem começa a ver que não precisa mais repetir os padrões da família, da sociedade ou do inconsciente coletivo. E o mais bonito é que, ao se tornar quem é, essa pessoa não se torna egoísta. Pelo contrário, ela se torna uma presença transformadora. Sua luz ilumina o caminho de outros. Seu silêncio se torna cura. Sua palavra vira direção. Um bom exemplo é a figura do curador ferido. Alguém que passou por tantas dores que, em vez de se fechar, abriu-se. E agora, com empatia e sabedoria, guia outros pela escuridão que um dia o engoliu. Ele não é perfeito, mas é inteiro. Ele conhece seus limites, sua sombra, sua luz, e vive com autenticidade. Essa é a marca de quem passou pelo fogo da individuação. Já não precisa provar nada a ninguém, nem a si mesmo, porque sabe que o maior tesouro não está fora, mas no próprio ser. Esse caminho não é linear. Você vai cair, voltar atrás, duvidar, vai tentar fugir. Mas uma vez que a alma despertou, não há como dormir novamente. Os arquétipos continuarão chamando, os sonhos continuarão trazendo mensagens. E a vida, essa grande mestra, seguirá te confrontando com o que você ainda precisa integrar. Porque, no fundo, ela não quer que você vença. Ela quer que você desperte, que você se lembre de quem é, além dos papéis, além dos traumas, além das aparências. Quando você começa a viver a partir do self, não do ego, sua vida muda de frequência. As relações se tornam mais autênticas, suas escolhas passam a ter mais propósito. E você aprende a dançar com a vida, em vez de lutar contra ela. É como se você deixasse de ser apenas uma folha ao vento para se tornar raiz. Presença, consciência. E talvez seja isso que o mundo mais precise hoje, de pessoas despertas, que saibam quem são, que reconheçam seus arquétipos e os integrem, que não sejam apenas massa de manobra do inconsciente coletivo, mas pontes vivas entre o invisível e o visível. Porque no fim é isso que somos, portais. E o que deixamos passar por nós, medo ou amor, é o que transforma o mundo ao nosso redor. Se você sentiu isso no coração, então esse vídeo cumpriu seu papel. Ele não foi feito apenas para te informar, mas para te lembrar. Lembrar de quem você é, do que está em jogo, da grandeza que habita em você, mesmo que esquecida. E se esse lembrete tocou algo em você, então peço de coração, se inscreva neste canal. Mas não por mim, por você, para que a cada vídeo você receba um chamado, um símbolo, uma centelha que te reconecte com o que há de mais verdadeiro. E mais, compartilhe nos comentários sua jornada. Que arquétipo você sente que tem vivido? Já iniciou seu processo de individuação? Que desafios você encontrou? Vamos criar juntos uma comunidade que não tenha medo da profundidade, que não se esconda na superfície, que compartilha, acolhe e cresce junto. Porque no fim, cada história contada aqui pode ser o mapa de alguém que ainda está perdido.
E se você gostou desse vídeo, me diga o que você aprendeu com ele, o que fez sentido para você, qual imagem te tocou. Sua voz importa, sua história tem valor, e é ela que faz esse espaço pulsar com vida.